nós ficamos estagnados? Então, nesse bloco eu vou trazer para você quais são os principais motivos, inspirado ali na filosofia atomista e também em outros elementos que eu estudo em relação à educação comportamental, que faz você tender a um comportamento de estagnação, a ficar parado no lugar. Fica aqui, não me abandona, que vamos mapear aqui alguns elementos que vai fazer você compreender por que você tende à estagnação. E o primeiro ponto disso é o seguinte: quando nós falamos de movimento, tudo que é material e corpóreo, para se pôr em movimento, precisa de um start. Então, você está lá, vou pegar um motor de carro. O motor vai ligar, para ele ligar, eu preciso dar o arranque nele. Eu preciso tirar ele de um estado de inércia. Por que nós ficamos estagnados? Então, nesse bloco eu vou trazer para você quais são os principais motivos, inspirado ali na filosofia atomista e também em outros elementos que eu estudo em relação à educação comportamental, que faz você tender a um comportamento de estagnação, a ficar parado no lugar, tá certo? Então, nesse bloco 2, fica aqui, não me abandona, que vamos mapear elementos, não vou explorar todo o tema, né? Mas vamos mapear aqui alguns elementos que vai fazer você compreender por que você tende à estagnação. E o primeiro ponto disso é o seguinte, bom, agora eu já pensei uma coisa que eu não tinha nem anotado, que é o seguinte: os seres animados, ou seres que possuem forma, uma das diferenças deles para os seres inanimados, ou na verdade, seres que possuem formas animadas, ou alma, ânima, né? Uma das características dele que diferenciam dos seres inanimados, possuem formas inanimadas, ou seja, não possuem alma, como os minerais, por exemplo, as pedras, é que os seres animados, eles são capazes de mover-se, de se movimentar, tá? Isso daqui é só um detalhe que eu poderia até fazer a exploração dentro disso. Mas, na realidade corpórea, dentro do universo corpóreo, né, existe uma lei física que reside sobre tudo que é material, que é a lei da inércia. Então, todo movimento, a estagnação, lembra, se você só está assistindo esse corte, isso é um corte de uma live. Vou deixar no final recomendada essa live aqui. Você só está assistindo esse corte, esse é o bloco 2. No bloco 1, eu falei o que é estagnação e o que é movimento, trazendo um movimento como o contrário da estagnação. Tudo bem? Então, lembra, certo? Lembra disso, tá? Que a gente falou lá no bloco 1. Então, quando nós falamos de movimento, tudo que é material e corpóreo, para se pôr em movimento, ele precisa de um start. Então, você está lá, vou pegar um motor de carro. O motor vai ligar, para ele ligar, eu preciso dar o arranque nele. Eu preciso tirar ele de um estado de inércia. Ou seja, as coisas tendem à inércia. A inércia, ela é justamente o contrário da mudança. Veja, ela não é o contrário do movimento, ela é o contrário da mudança. Então, o corpo que está em movimento, ele tende a permanecer no espaço, né? Por exemplo, no espaço sideral, isso é física. Se ele está ali, eu jogo no espaço, não tem atrito, não tem nenhuma força sobre aquele corpo, ele vai permanecer em velocidade constante até que outro corpo atinja, outra força, outra energia o atinja e ele mude de movimento, tá? Então, para parar, eu preciso romper a inércia, para me movimentar, eu preciso mover a inércia, tá? A inércia é uma realidade de constância do movimento, tá? Então, não existe ali aceleração nem positiva, nem negativa, que no caso seria a frenagem. Aqui eu estou usando só a física clássica. Então, veja, isso é um elemento da natureza. Então, se eu estou aqui no carro, ou no ônibus, ou no metrô, e o metrô para, o que é que acontece com o meu corpo? Ele faz esse movimento. Mas, na verdade, o movimento está sendo feito pelo metrô. O meu corpo está em inércia. Por isso que eu
Então o metrô ele diminui a velocidade, mas o meu corpo tende a permanecer com a mesma velocidade. Então isso é um elemento importante. Por quê? Porque o movimento, se eu estou num estado e vou para outro, isso significa que eu tenho que romper uma inércia. Esse é o primeiro ponto. E aí depois vem um segundo ponto importantíssimo, que poderia ser até a base dessa live. Estou falando de estagnação, quis falar sobre Tomás de Aquino. Posso falar na semana que vem de estagnação baseado em Kinga. Kinga é um estudioso que eu adoro, que ele desenvolveu uma teoria chamada de imunidade à mudança. Ou seja, psicologicamente, eu e você, nós encontramos a estagnação, ela está apoiada num sistema de defesa. Um sistema de defesa que identifica a mudança como risco. Então, eu, para ficar mais seguro, eu prefiro permanecer como eu estou. Tá? Então, veja, inércia, corpo físico, imunidade à mudança no corpo emocional, mental, psicológico. Tudo bem? Certo? Então, só isso daqui, só trabalhando principalmente a imunidade à mudança, você já começa a compreender por que você fica estagnado e não realiza as transformações ou as mudanças que você quer fazer. E aí vem um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais. No primeiro bloco eu falei que o movimento é a compreensão de uma potência e o processo de atualização dessa potência. Esse processo é movimento, ou seja, ele gasta energia. Então, toda transformação tem um custo. Toda transformação ela tem um custo. Tem um consumo de energia. Nós, professores, a gente costuma brincar, né? Quando eu estava lá na universidade, meus colegas professores, a gente brincava sobre isso. Cara, é impressionante. Os alunos compram a educação e se eu chegar e disser assim, vou terminar a aula mais cedo, eles ficam todos felizes. É como se eu dissesse assim, vou pegar você compra um sorvete, eu só te dou metade do sorvete, eu só vou dar metade da aula hoje. Ninguém fica feliz com metade do sorvete, mas fica feliz com metade da aula. Por quê? Porque a aprendizagem exige, ela é cansativa, porque ela é uma mudança. Então, minhas lives, por exemplo, eu estou sempre ensinando algo. Isso exige de você. É um processo de mudança. Se você aprende, você estava nesse estado e foi para um estado um pouquinho mais alto aqui, porque aconteceu um processo de transformação, de mudança, de evolução. Consumiu energia. Esse consumo de energia é um custo. Ele traz um custo. O primeiro elemento que eu falei da imunidade é a questão do risco. Eu corro o risco de não conseguir atingir ou ficar exposto, exposição, aí vem vulnerabilidade, vem uma série de coisas aqui, tá? Que a gente pode aprofundar depois. O segundo elemento é o custo do movimento. Ele consome energia. É melhor eu estar acomodado. Então aqui eu já trabalhei 2 princípios que estão muito presentes na nossa mente consciente. 1, segurança. Eu vou escolher o que tem menor risco. 2, poupar energia, acomodação. Eu vou buscar o que é mais cômodo. E aí é que vem o ponto onde as pessoas elas chegam e dizem assim, para vender as fórmulas aqui, 3 passos, simples, fácil, aprenda, fique rico em 1 semana. Tudo isso daí é para você comprar, tá certo? Realmente alguém vai ficar rico em 1 semana, só não é você. Você não é o rico, não é o que vai enriquecer em 1 semana. Você é o idiota, imbecil, burro pra caralho, que tá pegando todas as suas frustrações com um processo de comparação com o outro, que não tem nenhum tipo de autorreferência, de compreensão e respeito pela sua jornada, e você está pondo fora a felicidade que você só pode encontrar dentro. Só que eu já citei Sêneca, parafraseei Sêneca, parafraseei Santo Agostinho. Só de brincadeirinha, certo? Então, o que faz? Eu já vi isso, por exemplo, em escolas de coach, perfis coaches aqui na internet. Eu tenho que dizer que você está na merda, que a sua vida é uma merda, que você é um imbecil, que você é um idiota, que você é um fracassado, que você é um blé, blé, blé. Quanto mais eu te xingar,
mas vai te xingar não, né? Porque se você está assistindo minha live, você não é desses. Se você fosse desses, você já teria saído da live. Você está selo elevado, porque você está assistindo a live. Certo? Selo elevado você tem, porque você está assistindo a live. Certo? Mas quanto mais eu xingar, dizer que você é um idiota, imbecil, que eu sou foda pra caralho e você é porra nenhuma, mais vai aparecer idiota aqui pra me pagar pra eu ensinar o meu método. Tudo errado. E por que isso vende? Porque o que é que eu estou fazendo? Toda mudança tem um custo. Eu estou tornando o seu custo de ficar estagnado maior do que o custo de você fazer a mudança. Certo? Então aí muita gente se põe em movimento assim. Então tem perfis aqui que trabalham com questão de saúde, fit, que você é uma gorda, até quando você vai ser gorda? Você é gorda, você é feia, você é pobre. Eu tenho que tornar custoso você não realizar essa potência para que efetivamente você se coloque em movimento. Professor, funciona? Funciona até um certo limite, porque você até está se pondo em movimento, mas os elementos de estagnação vão permanecer dentro de você, porque você não está fazendo um movimento partindo de uma experiência própria de autodesenvolvimento, de se tornar alguém melhor. É isso que nós precisamos. Nós precisamos nos tornar alguém melhor. E por isso mais saudáveis, e por isso com alimentação mais legal, e por isso com relacionamentos mais legais, e por isso bem-sucedido em nossos empreendimentos. Né? Por quê? Porque eu estou me tornando alguém melhor. Aí eu sou um pai melhor, eu sou um profissional melhor, né? Eu sou um cidadão melhor, eu sou um filho melhor, eu sou um esposo melhor, eu sou um amigo melhor. E vai, né? Vai, é sustentável. O quanto que eu já vi, eu já estudei, você não tem noção do que é que eu já estudei. Tem noção? Quanto que eu já vi as pessoas começarem aqui, ó, e por quê? Não encontrou dentro. Então, por que nós ficamos estagnados? Primeiro, temos que romper a imunidade à mudança. Um sistema psicológico de segurança, de autodefesa. Porque toda mudança, transformação, ela é um risco. E eu vou preferir ficar numa posição mais segura. Quem prioriza a segurança permanece estagnado. 2. Segundo ponto. Segundo ponto é que toda mudança ela é um movimento, então ela exige um custo de energia, um gasto de energia. Quem quer ficar acomodado, a acomodação te deixa em um estado de estagnação. 2 princípios que movimentam duas prioridades, digamos assim, da nossa mente inconsciente. Tá certo? Duas prioridades. E aqui vem um último ponto para fechar esse bloco, né, porque eu já estou esticando demais, que é o seguinte. Então, tudo bem, professor, você está dizendo que nós temos que romper em compreender e romper essa imunidade à mudança. Isso não é fácil, tá, pessoal? Isso é um estudo enorme. Aliás, o livro está aqui, ó, se não me engano, é esse livro aqui. Esse azulzinho. Tudo bem? Dá um pause aí, dá um zoom. Esse livro aqui, do Keegan. Isso aqui tem toda uma estratégia para mapear isso. Não estou vendendo essa estratégia. Compre o livro. Compre o livro. Leia um livro. Leia um livro. Leia um livro. Não estou vendendo nada. Só estou recomendando um livro aqui. Segundo ponto é a compreensão do custo. E aí vem uma estratégia importante. É você entender, isso exige de você, sabendo desse custo, isso exige de você que você aprimore sua visão de futuro. Certo? Isso daqui também é um elemento explorado em economia comportamental, Richard Thaler. Agora eu não vou lembrar a expressão que ele usa, eu acho que é luneta quebrada. Luneta, aquilo para ver a distância, quebrada. E é interessante isso. Por exemplo, eu estou olhando aqui pela minha janela, eu estou vendo um prédio. Eu estou vendo um prédio aqui pela minha janela, que esse prédio ele deve estar, sei lá, talvez uns 2 quilômetros de distância do meu prédio.
Esse prédio ele tem 10 andares. 10 andares, tudo bem? Só que na minha perspectiva ele tem esse tamanho. Você acha que um prédio de 10 andares tem esse tamanho? Claro que não, né? Como é que um prédio de 10 andares vai caber aqui? Mas quando eu coloco aqui essa perspectiva, eu estou colocando nessa perspectiva, como ele está distante, esse prédio de 10 andares é desse tamanho aqui. Ó. O que isso tem? Porra, professor, viajou pra caramba. Peraí, calma, relaxa. Estou usando perspectiva, lógica e perspectiva. Troque distância por tempo. Então, aquele prédio lá está no meu futuro. Ele tem 10 andares. Ele provavelmente tem 30 metros. Provavelmente. Só que, como ele está no meu futuro, eu tenho uma distorção de perspectiva. Ele é desse tamanho aqui. Geralmente, as coisas positivas, as mudanças que você precisa fazer, o que você quer romper, o que você quer realizar, romper a estagnação para realizar, vai te trazer um ato no futuro. Vai te trazer um ato no futuro. Esse futuro é esse prédio aqui. Ó. Ele tem 10 andares, mas na sua perspectiva ele é desse tamanho. Quando chegar lá, ele vai ter 30 metros. Então, eu tenho, sei lá, 30 anos. Pô, eu preciso mudar aqui para ter hábitos mais saudáveis. Porque eu quero ter uma vida legal, uma vida saudável, viver muitos anos, mas viver de forma saudável. Só que esse viver de forma saudável está no futuro. Entendeu? Aí que tá a merda toda, papai. A acomodação. Geralmente, os ganhos imediatos, eles são maiores, tá? Eles são maiores em detrimento, na nossa perspectiva, em detrimento do que os ganhos futuros. Porque no ganho futuro eu estou vendo um prédio de... Então o que eu preciso fazer? Preciso trabalhar essa minha perspectiva de futuro. Eu preciso buscar estratégias para trazer esse futuro mais para perto. Eu vou ficar devendo exercícios em relação a isso. Um que eu uso bastante é justamente a respiração consciente. Respiração consciente e trazer o que eu preciso realizar no futuro já no momento presente agora. Então, isso é um segundo elemento que fala sobre a dimensão da acomodação. Nós temos dificuldade de enxergar as coisas no futuro, certo? Então, eu estou aproximando minha mão aqui, ó. Veja como ela ficou maior. Então, quanto mais imediata, a coisa fica maior, certo? Aqui está ficando menor. Então, aqui, ó, é o resultado da academia. Aqui, ó, é o ganho em você ficar dormindo ao invés de acordar mais cedo para ir para a academia. Que é o prazer, ó, de você ficar dormindo. Aí a gente poderia usar uma estratégia utilitarista aqui, que fosse. Eu não... Teria várias formas. Então, o que eu preciso, o que muita gente faz é te jogar na cara, te tornar incômodo esse estado que você está agora. Só que isso não é sustentável. Se você não fizer um processo dentro de você. Dentro. Não, peraí, o que é que eu tenho, o que é que efetivamente eu posso agregar. Tá? O que é que efetivamente eu posso agregar. Ok? Então, por que nós ficamos estagnados? Primeiro, precisamos romper a inércia. Segundo, precisamos romper um sistema psicológico, que o Kegan chama de imunidade à mudança, que nos quer numa situação, num cenário mais seguro. Terceiro, precisamos romper a acomodação que está numa distorção da visão de futuro, onde eu minimizo os ganhos e as perdas no futuro e eu maximizo os ganhos e as perdas de não me movimentar no momento presente, certo? Então, esse trade aí, ele é essencial para você, para sustentar a sua estagnação. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E desse lado, eu vou deixar um vídeo especial para você. E se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Grande abraço!